Bem, meu nome é Ralph Berlin Jensen e eu tenho atualmente 71 anos. Eu tive 9 filhos. Quando minha esposa tinha 44 anos, ela faleceu em um acidente de carro e meu bebê tinha apenas 10 anos. Algum tempo mais tarde, eu me casei novamente e agora já estou casado há 24 anos. Ela já tinha 3 filhos e então agora temos 12. Em um certo dia, eu acordei com uma dor no peito. Eu me levantei e fui ao pequeno banheiro ao lado do nosso apartamento. E conforme a dor piorava, pensei que estava tendo dificuldade para respirar e achei melhor deitar na cama. Coloquei alguns travesseiros para me reclinar como em uma poltrona e fiquei deitado nos travesseiros. Meu peito começou a doer mais e minha esposa perguntou o que eu queria que ela fizesse. Eu disse para ligar para um hospital e ver o que eles dizem. Normalmente, eu consigo lidar com desafios. Já tive vários na minha vida e geralmente consigo lidar bem com eles. Então, não me preocupei muito com isso, mas foi piorando cada vez mais. E, finalmente, eu disse, vá acordar o Michael. 2 dos nossos 9 filhos estavam morando conosco neste pequeno apartamento. Então eu disse, chame o Michael. Chame o vizinho para vir me dar uma bênção e ligue para a emergência e se apresse. Eu estava segurando meu peito porque pensei que ia explodir. Era muito, muito doloroso. Minha cabeça inclinou para trás, meus olhos se abriram bem e reviraram. Eu rolei de bruços na cama, saindo dos travesseiros, e quando fiz isso, toda a dor desapareceu. E eu pensei, isso não é bom. Não é bom toda a dor ter desaparecido do nada, quando há tanta dor. E eu disse, devo estar morrendo. Foi quando eu fiz uma rápida oração dizendo, Deus, por favor, me ajude. E havia 2 pessoas ao pé da minha cama que eu vi pouco antes de rolar. Eram 2 homens vestidos de branco e eu podia ver meu filho e o vizinho Spencer. Podia ver minha esposa através da parede. E também podia ver minha filha no quarto ao lado. Ela tinha levado nosso cachorro para o quarto. Eu estava segurando para mantê-lo longe dos paramédicos quando eles chegassem. E eu pensei, isso é diferente. Eu devo realmente estar morto. E eu perguntei para esses 2 homens. Eles nunca viraram a cabeça. Apenas ficaram lá com as mãos ao lado, voltados para a cama. E eu estava atrás deles. E eu disse, ei, eu até ficarei se precisar, mas eu quero voltar. Vocês me deixam voltar? E eles disseram, sim, você pode voltar. E então eles disseram ao Spencer o que dizer. E ele me chamou pelo nome, me segurou com a mão esquerda, puxou-me para ele e colocou uma mão na minha cabeça e disse, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você retorne. E então, eu flutuei de volta para cima de mim mesmo e meio que flutuei para dentro do meu corpo. Eu pude sentir o corpo voltar à vida e pude sentir esquentar à medida que meu espírito voltava para o corpo. Quando tudo se completou, toda a dor estava de volta. Era como se eu estivesse sido atropelado por um caminhão. Foi terrível e eu gritei por causa da dor, mas também gritei porque estava feliz por ter voltado. Quando voltei, os paramédicos já haviam chegado e me levaram para o hospital, que ficava a apenas alguns quilômetros de distância da minha casa. Quando chegamos lá, de alguma forma, as portas não queriam abrir e ficamos presos na entrada da emergência. E havia um homem parado ali. Eu podia vê-lo. Ele apenas ficou parado e todos pararam de se mover. Pensei que era como um desenho animado. Sabe quando todos correm, param e depois correm de novo? Ele meio que fez up e correu, apertou um código em um painel, a porta se abriu e nós entramos correndo. Os paramédicos começaram a falar comigo, informando que eu estava tendo um ataque cardíaco. Prometeram administrar algumas injeções e outros tratamentos para tentar resolver a situação. Eu estava meio consciente quando ocorreu a parada cardíaca, mas, depois disso, não me lembro de muita coisa. Não foi como na primeira vez, quando consegui me ver. Desta vez, não tive essa experiência. Apenas me lembro de acordar em uma sala que era meio que, não sei, como o saguão de um prédio. Apenas uma grande sala vazia, sem nada, que tinha uma sensação de confinamento, como se houvesse
um limite. Mas ao mesmo tempo parecia que não havia limite. Foi uma experiência estranha. E lá estavam minha esposa, minha mãe e meu pai. Eles estavam a uns 4 metros de distância de mim, e minha esposa estava um pouco mais perto do que meus pais. E eu cheguei e eles disseram: "Você já tem permissão para ficar. Então, o que está fazendo aqui?" E quando os vi, pareciam estar, sabe, na faculdade, talvez com uns 25 anos. Então, fui até eles para dizer um oi, dei abraços e perguntei o que estavam fazendo. Conversamos bastante e aprendi algumas coisas lá. Foi divertido. E durante todo o tempo em que estive lá conversando com eles, era como se estivessem dizendo: "Ok, está quase no fim, temos que ir, sabe?" E o homem que me deu a permissão de voltar lá no meu quarto estava mais atrás, alguns metros atrás dos meus pais. E eu pensei: "O que você está fazendo aqui?" Comecei a caminhar em direção a ele, porque eu não sabia quem ele era. E foi então que ouvi uma voz. Era o Espírito Santo, e disse: "Esse é o Salvador." Foi quando imediatamente me curvei diante dele, e ele pediu para me aproximar dele. Então fui até ele e o abracei. Eu tenho 1,78 e ele era mais alto do que eu. Então tive que olhar um pouco para cima, não muito alto, mas mais alto do que eu. Quando terminamos nosso abraço e estávamos nos olhando nos olhos, ele me fez uma pergunta. Ele disse: "Onde está seu coração?" Eu entendi que isso não significa onde está meu coração literalmente, que bombeia sangue. Isso significa quais são os seus valores, no que você foca sua vida, o que é mais importante para você. Basicamente, ele estava perguntando se eu e meu pai éramos mais importantes para você, ou se o mundo e todos os seus prazeres e coisas eram mais importantes para você. Eu sempre pensei que ele era mais importante para mim. Mas naquele momento, minha vida inteira passou diante de mim. Levou cerca de meio segundo, mas pude compreender tudo isso e pensei: "Rapaz, você certamente não é perfeito. Tem muitos problemas. Como pode ficar aqui na frente dele, quando ele sabe tudo sobre você e você é tão fraco?" Eu nunca fiz nada realmente muito ruim na vida. Mas tudo, literalmente, até as coisas pequenas, parecia grande naquele momento. E eu disse: Como posso? Como posso ficar aqui e dizer que estou com você?" Ele não me exigiu uma resposta, mas apenas me levou cuidadosamente de volta no tempo. Então, voltei antes que o mundo fosse criado e vi Cristo. Naqueles dias, ele era chamado Jeová. Também vi Lúcifer, Satanás. Vi Deus, o Pai. Vi todos nós. É claro que não me lembro de todos os detalhes, porque há bilhões de vocês. Vi como Lúcifer foi expulso do céu. E foi exatamente como diz em Apocalipse. Houve uma guerra no céu, e Miguel lutou contra o dragão. E o dragão, é claro, é Satanás. Mas Jeová o expulsou. Não foi realmente um momento divertido, porque quando 1 em cada 3 é expulso, e muitos deles eram seus amigos, isso nem sempre é divertido. Então, Jeová teve que construir o mundo, e eu pude assistir o mundo sendo construído. Vi Cristo, vi Deus, o Pai. Não pude conversar com ele, só o vi de longe 2 vezes. Ele sorriu para mim. Além de vê-lo no passado, eu pude ver toda a história da Bíblia diante de mim, toda a história das Escrituras do Antigo Testamento, e também a trajetória de Jesus desde seu nascimento até sua crucificação. Vi o Espírito Santo e pude falar com o Espírito Santo. E contar tudo isso, como acabei de contar para vocês, levou muito tempo para aprender a fazer sem chorar ou ficar todo emocionado, porque é muito poderoso. Mas minha missão é testemunhar sobre eles, e se eu não fizer isso de forma clara e audaciosa para que você possa entender o que estou dizendo, não será muito útil. Então, preciso ser capaz de contar minha história de maneira muito clara e precisa, e Deus me ajudou a fazer isso. Foi o que aconteceu comigo. Então, essa é minha missão: testemunhar ao mundo que Deus, o Pai, vive, e Ele tem um Filho chamado Jesus Cristo. E há um testemunhador,
aquele que testemunha a existência de Deus em Cristo e da veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. E ele é chamado o Espírito Santo. Ele é um espírito. Não tem um corpo físico como este. Cristo tem um corpo como este, e Deus Pai tem um corpo como este, mas o Espírito Santo tem um corpo de espírito, e isso é para que ele possa testemunhar melhor para nós. De qualquer forma, essa é minha missão, e devo testemunhar que as Escrituras são verdadeiras, e que se você viver de acordo com elas, voltará para o céu e será exaltado.